Querido Deus Pai, aqui estamos nós esta noite na Tua casa, porque Tu nos permitisse chegar, Pai. Aqui estamos para louvar, para Te adorar, para Te agradecer pelo dia de vitória, para, Senhor, Te pedir as bênçãos também para o final desta semana, tudo aquilo que vai ser feito, ensaiado, preparado, ó Deus, que esteja no Teu querer e na Tua direção. Agora nos prepara para receber Tua palavra. Tira todo o impedimento, toda a resistência, toda a dificuldade, para que possamos, ao sair desta casa, da Tua casa, saiamos com a informação, com o entendimento e a compreensão melhor da Tua palavra. E é o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele, Senhor, a sabedoria do alto e a profundeza da Tua palavra, para que Ele possa nos trazer de maneira clara, fácil, e venhamos entender a Tua vontade. Deus, nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, para a gente fazer mais uma segunda leitura. Filipenses capítulo 3, versos 7 a 11. Nós vamos abordar esse tema de hoje, jubileu, um tempo de arrependimento. Nós vamos abordar fazendo uma comparação com esta reflexão que Paulo nos traz aqui em Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 11. Filipenses 3, versos 7 a 11, diz assim, versículo 7. Os irmãos acharam aí? Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Meus irmãos, estamos então aqui caminhando, avançando no nosso estudo em preparação para o jubileu que nós estamos abordando. Jubileu, um tempo de restauração e de restituição. Hoje nós vamos falar sobre o jubileu ser um tempo de arrependimento. Nós já compreendemos que jubileu, esse período de tempo que Deus estabelece no calendário, é um período para que nós possamos consertar as nossas vidas, corrigir as nossas falhas. No último estudo, quando nós falamos da relação, em relação a ser um tempo de perdão, nós tratamos sobre um nível de relacionamento entre irmãos, né, que é necessário, e que nesse período de jubileu é um momento em que as pessoas avaliam as suas relações em nível horizontal, em que a gente libera perdão, lhe perdoa as dívidas, aqueles irmãos que estão em débito conosco, ou seja, é um tempo de encerrar o ciclo da inimizade, o ciclo do desentendimento. E hoje nós vamos falar esse assunto que também está incluído nesse período de tempo chamado jubileu, um tempo de arrependimento. O arrependimento é a forma, se o perdão e a liberação do perdão em relação ao meu irmão resolve a minha vida de um relacionamento horizontal, o arrependimento vai procurar resolver e solucionar os nossos problemas sob o ponto de vista vertical. É o momento em que a gente precisa olhar como está o nosso relacionamento com Deus e refletirmos sobre esse aspecto em que nós estamos, como é que está a nossa posição diante de Deus. Nós devemos considerar a nossa postura e como nós temos nos comportado diante do Senhor. Então é um momento em que não só em relação ao próximo eu preciso avaliar, mas eu preciso avaliar a minha vida em relação a Deus. E é um tempo que deve-se buscar um sincero arrependimento
de modo a que, se no nível horizontal, no relacionamento entre os irmãos, é um tempo que Deus estabelece para cessar, interromper um ciclo de inimizade, aqui, no momento em que nós estamos falando sobre arrependimento, é o momento em que Deus estabelece que nós devemos interromper um ciclo de desobediência em relação a Deus. Então é isso que o arrependimento pressupõe, um nível de avaliação pessoal, um nível de avaliação coletiva, porque nós vamos entender e compreender que não é apenas esse arrependimento, esse dia do arrependimento que nós lemos aqui, foi a leitura de Levítico. Esse dia do arrependimento, além de ser uma reflexão, uma avaliação, uma análise pessoal, é também um período em que o povo como um todo há um arrependimento coletivo, há uma análise coletiva, há uma reflexão coletiva. E Isaías, inclusive, no capítulo 30, ele vai dizer justamente sobre isso, que só há salvação para o seu povo se houver arrependimento. Isaías capítulo 30, verso 15, ele vai dizer assim, pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, arrependendo-se e descansando-se, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força, mas não quisestes. Aqui, Isaías, nessa profecia, está sendo usado por Deus para advertir o povo justamente em que o povo estava confiando em outras coisas e não em Deus. Ao invés de arrependerem-se dos seus pecados, arrependerem-se dos seus erros, aqui o profeta diz que se houver arrependimento e se houver descanso no Senhor, então haverá salvação. Então veja que a salvação pressupõe um arrependimento da pessoa em relação à sua vida pessoal, e também nós vamos entender aqui que é necessário, e esse era um período de tempo em que o povo coletivamente faz uma reflexão. Nós vamos ver lá em 2 Crônicas 7,14, quando vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, ali é um convite a um arrependimento do povo, e a consequência do arrependimento do povo, que está descrito lá em 2 Crônicas, então vai vir sobre vocês cura, vai vir chuva, vai vir bênção sobre a vida de vocês. Então, esse período de arrependimento, e nessa quadra da história do povo de Israel, nós temos temos falado muito sobre isso, que Deus estabelece justamente esse ciclo de 7 em 7 anos para que o povo constantemente reflita. Isso é importante, meus irmãos, porque Salomão já nos advertiu quanto a isso, que há tempo para tudo na vida. Nós temos que ter um momento, inclusive, de fazer uma análise. A gente pode, talvez alguns, ou talvez podemos pensar, mas essas coisas é para Israel, essas coisas, eu não sou judeu, essa coisa não é para mim, mas na verdade o tempo é estabelecido por Deus, para Israel ou para não Israel, para toda a humanidade, o tempo foi dado para que nós soubéssemos e pudéssemos saber contá-lo, como Moisés fala no Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, de forma que consigamos alcançar corações sábios. Portanto, o tempo foi estabelecido por Deus de forma que a gente pudesse, na história que nós vamos viver aqui, seja 40, 50, 60, 70, 80, quiçá 100 anos, a gente possa fazer da nossa vida, nós aprendamos a analisar as nossas vidas de forma que a gente possa continuamente estar numa jornada de crescimento. É o que Paulo fala quando ele diz, olha, nós precisamos crescer até chegar à estatura de varões perfeitos. E se nós vivermos na filosofia secular e na mente humana natural, na filosofia do deixar a vida levar, deixar a vida me levar de qualquer maneira, sem avaliar e sem termos o cuidado e o zelo de analisar o tempo que está a nosso dispor, a gente vai realmente ser levado como as ondas, vai ser levado pela correnteza dos rios, do mar, e nós vamos viver a nossa vida sem relevância alguma. Então,
aqui nós vamos ver justamente essa necessidade que o povo tinha de a cada 7 anos o povo fazer essa reflexão. E na verdade o dia do perdão era todo ano. Todo ano tinha um dia especial, mas no período de jubileu era um dia mais que especial, porque era o final de um ciclo de 50 anos, ou melhor dizendo, de 49 anos, para iniciar um novo período de mais 50 anos. Então, a cada dia, antes de entrar nesse período de jubileu, a determinação de Deus era que o povo olhasse e fosse tocada a trombeta em Israel para anunciar, 10 dias antes de que entrasse o período de jubileu, o povo deveria entrar nesses 10 dias que antecedessem a virada do ano judaico. Era necessário fazer uma reflexão coletiva e individual. É o que se diz, é o que se chama de o dia do perdão, ou o dia da expiação, que foi o texto que nós lemos, ou em hebraico, Yom Kippur, que é o dia do arrependimento coletivo de Israel. Esse dia, meus irmãos, para Israel, Deus estabeleceu lá em Levítico capítulo 23, 8 festas fixas no calendário de Israel. E esta festa, isso aqui, o dia do arrependimento, o dia da expiação, era uma das 8 festas, e ela era a 7ª festa desse período. Veja que Deus determinou, e ela acontece no 7º mês do calendário judaico. E é o 7º mês que é posterior à comemoração da Páscoa. Ou seja, Deus está dizendo para o povo: vocês comemoram a Páscoa, 7 meses depois tem um período de expiação, um período de arrependimento, de avaliar a sua posição. Deus está querendo dizer para o povo de Israel, e nós, que essas festas são sombras, são reflexos de figuras do que Cristo veio cumprir. Cristo é a nossa Páscoa. Ou seja, o que Deus está dizendo? A partir do momento que você sai do Egito, você é liberto da escravidão, você tem que ter um ciclo e uma espiral de crescimento. Não adianta só sair do Egito, você precisa ter galgar níveis de crescimento em direção ao conhecimento do Senhor. O profeta Osés, ele fala isso, que nós precisamos voltar ao Senhor. Vinde e voltemos ao Senhor. Nós precisamos, e na continuação desse capítulo 6 de profeta Osés, ele diz: nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O que Deus estava estabelecendo no tempo para Israel, nesse calendário de festas, era que o povo precisava sair do Egito, mas não ficar parado apenas nesta libertação física do Egito. É preciso crescer no conhecimento do Senhor, é preciso evoluir, é preciso desenvolver uma espiral de crescimento. Quantos crentes, quantas pessoas aceitam a Jesus e ficam parados e paralisados apenas naquela atitude de aceitar Jesus e não progridem no crescimento da fé, e não avançam em conhecer ao Senhor, e não avançam no conhecimento de Deus. O que o Senhor está nos dizendo, e com o ensino desta festa e desse período de arrependimento, é que nós constantemente precisamos estar fazendo esta avaliação e analisando como é que está a nossa vida perante o Senhor, e refletirmos sobre se realmente nós estamos sendo sábios ao contar os nossos dias. Será que nós estamos crescendo no conhecimento do Senhor? Paulo, nessa leitura de Filipenses que nós lemos no capítulo 3, mais adiante ele diz: eu prossigo para o alvo. Ou seja, ele saiu de um estado, e nós vamos refletir um pouco sobre isso. Paulo deixou um estado anterior de uma vida religiosa, mas ele não ficou parado, ele encontrou-se com Jesus, ou seja, ele teve a sua Páscoa, ele teve a sua libertação, mas ele avançou no conhecimento do Senhor. Ele não ficou parado, ele não ficou estagnado na sua fé, ele continuou e prosseguiu conhecendo o Senhor. Ele seguiu o conselho aqui do profeta Oséias, e ele avançou em conhecer ao Senhor. É isso que nós precisamos entender.
E esse dia do perdão seria, como proposta de Deus, como propósito do Senhor, era como se fosse um período em que a cada período e ciclo de tempo, Deus estabeleceu para o povo que a cada momento de arrependimento, a cada arrependimento coletivo, a cada reflexão e arrependimento e deixando seus pecados para trás, é como se nós entrássemos num ciclo e esse dia do perdão fosse um trampolim para que nós saltássemos e subíssemos de nível no conhecimento do Senhor. A cada dia nós precisamos subir e conhecer ao Senhor cada dia mais. Nós não podemos ficar parados e paralisados e contentes e satisfeitos apenas com o nível de conhecimento que já alcançamos. Precisamos alcançar níveis de conhecimento maior e precisamos nos aprofundar cada dia mais no Senhor. Esse período de 10 dias, são 10 dias, e o último dia desses 10 dias é efetivamente esse dia da expiação. Encerra esse período em que o povo passa 10 dias refletindo, pensando, analisando a sua conduta perante o Senhor. O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? Quais ordens divinas, quais princípios divinos eu quebrei e eu fui desobediente? Aí eu pergunto aos irmãos, quantos de nós temos o hábito de parar um dia? Olha só como que Deus é sábio para nos ensinar e nos ajudar a crescermos no conhecimento. A cada semana deveríamos parar um dia para pensar. Nós adotamos o domingo como sendo o dia do Senhor. Para os judeus era o sábado é que eles paravam e refletiam. Mas quantos de nós paramos no domingo? O domingo é que a gente vai lavar roupa, o domingo é que vai pendurar roupa no varal, o domingo é que vai passar aquela pilha de roupa, o domingo é que vai fazer um monte de coisa, vai dar faxina na casa. O que a gente menos faz é parar para pensar e refletir na nossa vida naquele dia. Então Deus estabelece esses períodos de tempo para que a gente possa entrar numa espiral de crescimento, para que a gente possa subir e não ficar, senão nós ficamos escravos do nosso dia a dia. O tempo passa a ser nosso escravo, e nós passamos a ser escravos do tempo. Enquanto que nós temos que ser sábios o suficiente para saber gerir o nosso tempo. Falta tempo, falta sabedoria para a gente administrar o nosso tempo. O que é esse dia do perdão? E se a gente não consegue gerir o nosso tempo semanalmente, que dirá um dia, um período de tempo no ano que seria necessário para refletir e analisar a nossa posição diante do Senhor? Esse dia do perdão, nesse dia, no último dia, era oferecido um sacrifício, o sacrifício do bode expiatório. A gente tem até esse ditado, né? Fulano é o bode expiatório. Era o bode que era sacrificado fora dos arraiais da congregação de Israel. Ele era sacrificado lá do lado de fora, trazendo o sentido de que ao final daqueles 10 dias de arrependimento, aquele bode expiatório estaria levando todo o pecado do povo para ser entregue no deserto, para que fosse como um símbolo de retirada do pecado do povo para ir embora do meio do arraial do povo. E nós vamos ver que o sacrifício, e todo este ritual que estava presente aqui em Levítico, que está presente aqui, nós vamos ver tudo isso sendo consumado em Jesus Cristo, quando da mesma maneira que aquele bode que era levado para ser sacrificado do lado de fora dos muros de Israel lá no deserto, da mesma maneira Jesus foi crucificado fora das portas de Jerusalém, num monte chamado Gólgota, lá também fora do arraial, como ele prefigurando e sendo em sua própria carne, sendo este bode, prefigurando. Esse bode é um símbolo, é uma sombra, é uma figura do que Cristo veio consumar, ele sendo aquele que leva e expia os nossos pecados e as nossas culpas, e que leva sobre si as nossas iniquidades, como diz o profeta Isaías no capítulo 61, e como diz o escritor aos Hebreus, em que diz que o seu sangue, ele pode
apagar todos os nossos pecados. O apóstolo João, na sua primeira epístola, compreendendo ainda mais e nos esclarecendo o poder do sacrifício de Jesus, vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. Essa é a poesia do pastor Sérgio Lopes, quando ele escreve o seu louvor. Então, Jesus é este bode expiatório que veio expiar, que veio perdoar. Meus irmãos, para nós, muito mais significativo será se nós que temos este sacrifício perfeito, nós que temos este sacrifício completo, este sacrifício pleno, que em Cristo Jesus, muito mais importante, muito mais valor terá se nós pararmos e refletirmos e estabelecermos para nós um tempo de arrependimento para refletir sobre a nossa posição pessoal, mas sobretudo, como era com este fim que era o dia do arrependimento, é uma reflexão coletiva para o povo de Israel, é uma reflexão coletiva para a Assembleia de Deus do Brasil analisar o que temos feito para o Senhor ou deixado de fazer para o Senhor. Se para Israel tinha simbolismo grandioso, quanto mais para nós não terá, nós que temos o Cordeiro de Deus, nós que temos aquele que também é o bode que expia o nosso pecado, ele assumiu essa posição de expiador das nossas culpas e faltas. Quanto mais significativo não será para nós se nós tivermos esta consciência de que precisamos jogar sobre ele, lançar sobre os pés do Senhor Jesus as nossas faltas, as nossas culpas, as nossas iniquidades, mas não de uma forma assim leviana. Nós não podemos fazer do sangue de Jesus algo banal, simples. Ao contrário, precisamos fazer isso com o coração inteiro e com o coração completo. É por isso que Osés diz: vinde e voltemos, ou seja, precisamos nos arrepender. Precisamos voltar ao Senhor, para o Senhor, porque foi Ele mesmo que nos despedaçou, mas Ele operará a cura, Ele nos sarará, Ele faz a ferida, mas Ele ao mesmo tempo liga a ferida que faz. Então, meus irmãos, este é o tempo que nós precisamos estar refletindo, analisar, considerar. Precisamos considerar a nossa vida, precisamos considerar o nosso ministério, precisamos considerar como temos desempenhado e desenvolvido as nossas vidas diante do Senhor. Será que nós estamos nós sempre vamos ter erros, falhas e pecados. Até o Senhor, até a palavra nos adverte: aquele que diz que não tem pecado já está em falta, já está em erro, porque nós sempre vamos ter pecados e sempre vamos ter algo a colocar diante do Senhor. É por isso que nós precisamos de um período de tempo para fazer a reflexão das nossas vidas. É por isso que nós temos que considerar como é que estamos diante do Senhor. E nesse período, nessa época de considerar, é um arrependimento individual, mas sobretudo, e muito mais importante, nesta época em que no calendário de Israel chegava esse período, era um período de arrependimento nacional, era um período de arrependimento coletivo, em que o povo iria refletir sobre a sua vida. E aqui, meus irmãos, quando chegamos nesse ponto aqui, é o que eu me valho do que nós lemos em Filipenses capítulo 3, versículo 7, quando Paulo aqui faz uma reflexão sincera, em que Paulo faz uma reflexão honesta, em que Paulo faz uma consideração da sua posição e da sua vida, da sua posição pessoal. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, mantenha ela aberta aí. Nós vamos ver que Paulo até que ele se encontre com Jesus, ele seguia uma vida religiosa. Ele relata aqui no capítulo 3 de Filipenses, do versículos 1 ao 6, ele relata a sua posição antes de encontrar-se com Jesus. Ele diz, aqui no versículos 1 ao 6, ele diz que ele era
fariseu, ele diz que era da tribo de Benjamim, ele é descendente de Israel, ele é filho de hebreu, hebreu de hebreu, ele foi circuncidado ao 8º dia, ou seja, Paulo faz uma consideração, e essa palavra que ele usa no verso 7, passei a considerar, é fazer uma reflexão genuína, é o período que nós estamos vivendo, que nós precisamos refletir em nossas vidas, e essa palavra que ele usa aqui, considerar, ela é no sentido de patrimonial, ele faz uma avaliação patrimonial, o que tem mais valor, a minha vida antes de Cristo ou a minha vida depois de Cristo? Ele consegue fazer esta análise e ele bota numa balança comercial, numa balança financeira, e ele começa a refletir, ele começa a pensar, ele começa a se analisar, ele começa a analisar a vida dele antes de Damasco e depois de Damasco. Paulo antes de ir no caminho de Damasco, quando ele se encontra com Jesus ali, ou melhor, quando Jesus o encontra, porque ele não estava procurando Jesus, Paulo não estava procurando Jesus, mas Jesus estava procurando a Paulo, e Jesus o encontrou no caminho, indo em direção a Damasco. Paulo foi encontrado por Jesus, e aí Paulo, naquela estrada de Damasco ali, ele está indo fazer o que ele fazia de melhor naquela época, perseguir os cristãos. Ele achava que aqueles irmãos eram desviados, era uma seita, eram pessoas que estavam descumprindo os mandamentos, e ele estava sinceramente enganado na sua convicção religiosa. Ele achava que ele estava certo, ele achava que o que ele estava fazendo, perseguindo os crentes, era o que era certo. Porque Paulo, naquela época lá, antes de encontrar-se com Jesus no caminho de Damasco, ele era um rabino sincero. Ele era um rabino, como ele descreve aqui, de pedigree. Ele era um rabino que tinha zelo pela lei, ele fazia tudo certo, ele obedecia os mandamentos, ele obedecia todos os dogmas, ele era alguém que tinha uma verdadeira identidade e um verdadeiro respaldo perante a comunidade, era alguém importante, ele era alguém do alto ciclo religioso. Então ele entendia, naquela sua compreensão, ele entendia que perseguir os crentes era o correto, era o certo. Ele estava neste engano, e quando ele se encontra com Jesus, ou melhor, como eu falei, corrigindo, quando Jesus o encontra no caminho de Damasco, então a luz brilhou, e ele, naquela hora, ele ficou cego dos seus olhos naturais, mas o seu olhar espiritual foi aberto, os seus olhos espirituais foram abertos. Ele ficou cego para o que é natural e humano, mas ele foi aberto os olhos para enxergar aquilo que era espiritual. E ele, quem é esse que está falando com ele? Jesus vai: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele não entende: quem és tu? Quem é que eu estou perseguindo? Eu sou o Cristo, Jesus que tu estás perseguindo aí. Então ele tem esse encontro com Jesus, continua seguindo em direção a Damasco, e lá em Damasco, um discípulo chamado Ananias vai e se encontra com ele, e ele então tem os seus olhos abertos, e esse Ananias o batiza. Ele é batizado nesse encontro no Espírito Santo, e Paulo então começa uma jornada. E aqui em Filipenses, quando ele escreve essa carta aqui, ele já está no final da sua jornada praticamente. Paulo já estava preso, isso aí, Paulo, quando ele se encontra com Jesus em Damasco, ele passa mais 14 anos aprendendo, conhecendo, estudando, conhecendo a Jesus, e aí ele começa então a fazer suas viagens missionárias, e aqui quando ele escreve Filipenses, ele já está preso em Roma, já está no final da sua jornada, ele já está terminando a carreira praticamente. Quando ele escreve para Timóteo também, ele já diz isso: terminei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele já está na fase final aqui em Filipenses, e quando ele escreve esse capítulo 3, ele faz essa consideração, ele faz essa avaliação, ele analisa a sua vida e pensa: como é que eu era antes de encontrar-me com Jesus e como é que eu sou hoje? E ele considera tudo o que ele viveu
antes de encontrar-se com Jesus, como algo sem valor. Ele entende e compreende que a sua vida sem Cristo não tem valor, não tem sentido algum. E aí, depois que ele compreende isso, ele diz, inclusive aqui no versículo, continuando no capítulo 3, ele diz, olha, eu já alcancei alguma coisa em Cristo Jesus, versículo 12, mas eu ainda continuo prosseguindo, buscando a perfeição. Meus irmãos, se nós não tivermos um ciclo, um momento da nossa vida para refletir o nosso ministério, a nossa vida com Deus, nós nunca vamos sair do lugar em que estamos. E Deus estabeleceu esse momento para nós, para justamente nós fazermos um balanço do que nós estamos vivendo como Assembleia de Deus do Brasil. Será que nós não podemos e não devemos fazer como Paulo, que já em final de carreira, ele ainda está dizendo, eu ainda continuo prosseguindo, ainda não alcancei tudo o que eu tenho para alcançar. E nós só vamos alcançar coisas maiores em Deus se nós tivermos uma vida constante de arrependimento, de humilhação na presença do Senhor. Se nós constantemente olharmos para nós e vermos que nós somente não conseguiremos fazer nada. O problema é que muitas vezes nós entramos numa jornada, entramos na nossa vida e marchamos e temos muitas experiências com Deus e ficamos autossuficientes naquilo que nós aprendemos até aqui. Os irmãos e muitos de nós, muitos aqui têm muitas experiências a compartilhar, eu tenho certeza, mas essas experiências ficaram para lá e serviram para te trazer até aqui. Mas daqui em diante temos para alcançar outras coisas e coisas maiores. Jesus diz, olha, em meu nome, coisas maiores vocês vão fazer. Que coisas maiores nós temos feito, enquanto Assembleia de Deus do Brasil, do que Jesus já fez? É porque precisamos de um tempo na nossa história para refletir. E esse tempo chegou nas nossas vidas. Esse tempo chegou para a sua família, esse tempo chegou para a igreja do Senhor. Se o dia da expiação era um tempo de arrependimento individual, mas mais importante do que arrependimento individual, era um arrependimento coletivo, é sinal que nós, enquanto obreiros do Senhor, da Assembleia de Deus do Brasil, precisamos analisar o que temos feito que não tem sido de acordo com a vontade do Senhor. É esse conhecimento que nós precisamos ter, é essa consideração, é este balanço que eu e você precisamos fazer, de tempos em tempos, não é só de 50 em 50 anos não, meus irmãos, senão a gente nunca vai evoluir, mas na verdade, anualmente, todos os dias, nós temos, pelo menos semanalmente, já que Deus estabeleceu um dia da semana para que a gente possa pensar nas coisas do reino, a gente tem que avaliar, porque Deus sabe que se nós não tivermos este cuidado, esta preocupação, a gente vai sendo envolvido com as coisas desta vida e nós nem nos lembramos de Deus, só vamos nos lembrar quando chegar o ciclo da dificuldade. Porque há momentos que nós vamos estar bem e há momentos que vamos passar por dificuldade. O problema é que a gente só vai se lembrar de Deus quando a gente vai passar pelo Vale da Sombra da Morte. Quando o ciclo do Vale da Sombra da Morte chega, aí todo mundo para refletir e pensar, poxa vida, por que eu cheguei até aqui? Por que isso aconteceu na minha vida? Enquanto que a proposta de Deus era, toda semana você tem que fazer isto. Em todo tempo, há tempo para todas as coisas e todos os propósitos debaixo do céu. É isso que nós precisamos entender e este tempo de arrependimento, de avaliação, de considerar, de colocar na balança o que eu tenho feito de errado, o que eu tenho feito de certo, o que eu tenho que desprezar. Paulo considerou toda a sua herança rabínica, tudo aquilo que ele viveu naquela época, que ele mesmo diz, era um zelo sem entendimento. Ele escreve aos Romanos, ele fala isso, eu tinha um zelo sem compreender, eu fazia as coisas sem entender, mas hoje que eu encontrei ao Senhor, ele diz, agora eu considero tudo aquilo como algo sem valor, e o que tem valor para mim é fazer a vontade de Deus, é conhecer ao Senhor, é o que ele diz aqui em Filipenses, o que tem valor é eu ser encontrado em Jesus, e para ser encontrado em Jesus, somente com pessoas e servos que estão constantemente refletindo e arrependendo-se dos seus pecados.
O Senhor Jesus, todas as pessoas que se encontraram com Ele, todos aqueles que Ele operou algum milagre, ou que Ele salvou, Ele deu sempre uma palavra: agora vá e não peques mais. Porque é necessário, meus irmãos, nós deixarmos o caminho, deixar esse ciclo de desobediência ao Senhor. Em nome de Jesus, nós temos que quebrar o ciclo da desobediência. Nós não podemos viver mais como pessoas que entra uma coisa por aqui e sai por acolá, e as coisas não parecem que não têm importância, e parece que Deus não está na frente, parece que Deus não está falando pelos seus servos, parece que Deus não fala pelos seus profetas, parece que Deus não usa mais os seus servos nos dias de hoje. Ah não, é só um homem, é só uma mulher, é só uma pessoa, é só um pastor falando aí, não é Deus falando não. Isso é o ciclo da desobediência que precisa ser quebrado com arrependimento sincero e genuíno nas nossas vidas. É por isso que há muitas pessoas que não crescem na vida, entram para a casa do Senhor, acham que só levantar a mão é suficiente, aceito Jesus como meu Salvador, acabou. Se morrer naquele momento, está resolvida a parada. Mas se não morrer, tem que fazer como Paulo diz, nós temos que desenvolver a nossa salvação, e desenvolver a nossa salvação é entrar num ciclo constante de arrependimento. Senhor, pequei. É como Davi fez, Senhor, por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque aquele pecado grotesco, horrendo que ele fez, além do adultério, mandar matar, mas quando ele foi confrontado, quando o profeta Natan chegou e disse: olha, você está fazendo isso, você é este homem que eu estou contando aqui, você é este que tirou a ovelha daquele pastor que só tinha uma ovelha. Naquele exato momento, o rei Davi se prostrou e reconheceu, e no seu salmo ele declara: Senhor, eu pequei contra ti somente eu pequei. Mas quantos de nós, quando somos confrontados, a gente arruma 300 desculpas e 300 situações para nos eximir das nossas responsabilidades? Meus irmãos, o Senhor está nos chamando hoje. Ah, o problema é que é muito longe. O problema é que o pastor não é muito legal, o problema é que o pastor não fala muito com a gente, ou o pastor não dá a paz do Senhor, ou o problema é isso, o problema é aquilo, mas o problema é que nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor e obedecer. O problema, quem sabe, não está em nós, que estamos vivendo num ciclo de desobediência, e este é um tempo que Deus estabelece para quebrar isto. Nós precisamos entrar neste período, precisamos fazer essa reflexão, meus irmãos, precisamos analisar. E eu trouxe aqui para os irmãos terem uma ideia de como era que o povo de Israel, nesse período, eles fazem uma série de orações, e uma oração que eles fazem, que se nós fizéssemos também com o coração sincero, olha só, eles pedem perdão pelos pecados que temos cometido diante de Ti, sob coação ou por vontade própria, pela dureza do coração ou pela ignorância. Nós te pedimos perdão pela nossa não castidade, pelos pecados que cometemos diante de Ti abertamente e secretamente. Olha só. Aquele irmão que chega lá em casa, na sua casa, e senta o ferro no pastor, senta o ferro no dirigente, fala em secreto, né? Lá em Lucas vai dizer, o que é falado em secreto, um dia vai ser propagado e propalado nos telhados. Olha a oração deles: Senhor, nos perdoa pelo falar, nos perdoa por lesar os nossos vizinhos, nos perdoa pela nossa associação com as impurezas, e nos perdoa pela nossa confissão de boca. Ah, tem quanto crente que não chega, peço perdão diante da igreja em nome de Jesus, é só de boca. Meus irmãos, precisamos orar. Compreendendo essas coisas, nós temos entendido que o tempo de jubileu é um tempo para nós encerrarmos e quebrarmos o ciclo do aprisionamento, quando ele diz que devemos proclamar libertação.
Esse período de jubileu é um período para quebrarmos o ciclo da autossuficiência e da independência, achar que nós somos autônomos, independentes. Período de jubileu é um tempo para encerrarmos com o ciclo da inimizade, ou seja, conceda perdão para o seu irmão. E também agora, hoje, temos compreendido que o jubileu é um período de tempo para encerrarmos com o ciclo de desobediência ao Senhor. Precisamos chegar ao fim, essas coisas precisam chegar ao fim, tanto sobre o aspecto individual, como sobre o aspecto coletivo do nosso ministério. Precisamos encerrar isso, meus irmãos, precisamos começar a ser mais obedientes, precisamos aprender mais a ouvir a voz do Senhor. Já dizia alguém aí que já disse que a voz de Deus, ela é muito parecida com a voz da tua pastora. A voz de Deus é parecida com a voz da tua pastora. Quer saber quem é, se Deus está falando? Ouve a tua pastora, rapaz. Meus irmãos, senão nós nunca vamos sair deste estágio. Em nome de Jesus, nós precisamos considerar isso e dar um passo adiante. Olha só, se nós pensarmos e analisarmos, desde quando Deus estabeleceu essa lei para Israel, nós não podemos dizer que o povo de Israel tenha se tornado melhor por observar esse dia da expiação. E eles observam, em Israel até hoje, em setembro, que é quando ocorre isso daí, se você for a Jerusalém, procure na internet, no último dia, nesse 10º dia, a cidade para, não tem carro na rua, não se anda na cidade, não tem ninguém, ou as pessoas estão nas sinagogas, ou as pessoas estão em suas casas. Eles até hoje, esse aqui é uma festa, é uma data que até hoje eles observam com muita seriedade. Mas isso também não, o fato de ter observar este mandamento não os tornaram melhores. O fato de ter isso no calendário de Israel não tornou eles uma nação melhor. Mas o fato de nós termos Jesus como nosso cordeiro expiador para o mundo cristão, volta agora essa reflexão para o mundo cristão. Nós não temos o dia da expiação, mas nós temos Jesus, que tira o pecado do mundo. Pergunta aos irmãos no mundo cristão, o fato de ter Jesus como sendo o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo, será que ele tem melhorado as nossas igrejas? O fato de ter Cristo como aquele que nos perdoa e tira todo o nosso pecado, será que isso tem nos tornado servos melhores para o Senhor? Saber que temos disponível um sacrifício de Jesus a qualquer momento, não mais apenas em um dia determinado, não mais em apenas uma data do calendário. Hoje, todos os dias pode ser o nosso dia de expiação. Hoje, todos os dias podemos usar o sangue de Jesus para expiar as nossas culpas, para nos arrependermos dos nossos pecados. Mas será que o fato de estar isto disponível, de ter este sangue disponível a qualquer momento, isso tem nos tornado melhores servos do Senhor? Isso tem nos tornado melhores obreiros na casa do Senhor? Nós temos sido os melhores servos de Deus? Temos sido melhores crentes pelo fato de ter este sangue disponível a qualquer momento? Veja que o problema não é o calendário estabelecido por Deus, não é o mandamento dado por Deus para Israel, não é o sangue de Jesus. O problema sempre vai residir no ser humano. O problema sempre residirá em se nós vamos ser sinceros em considerar o que é que tem valor para mim. A vida eterna é o que tem valor para mim. Jesus falando em Mateus capítulo 6 diz: onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Se o teu coração estiver nas coisas deste mundo, no que haverá de vestir, no que haverá de comer, no que haverá de beber, onde haverá de morar, se o teu coração estiver nessas coisas e o teu Jesus for para resolver estas coisas, pode ser que no final das contas a vida eterna, que é a joia de precioso valor, seja perdido. Se nós não considerarmos e não avaliarmos que a vida que Deus tem para nós em Cristo
se nós formos achados em Cristo, é em Cristo que nós vamos ter todas as coisas. É em Cristo que estaremos recebendo toda a sorte de bênçãos que está preparada nas regiões celestiais que o Paulo escreve. Estão lá preparados em Cristo Jesus. Nessa mesma carta em Filipenses aqui ele fala, no capítulo 4, e o meu Deus, segundo as suas misericórdias, vai nos dar, abra aí, segundo as tuas necessidades. Olha só, capítulo 4, versículo 10. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória. Mas em quê? Aonde é essa riqueza que Ele vai dar? Em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós temos que ser encontrados e achados em Cristo Jesus. E não é receber de Cristo alguma coisa, é ser achado em Cristo. É estar em Cristo, é viver em Cristo, e a vida que agora vivo na minha carne, não vivo mais para mim, mas vivo para a glória de Deus, para a glória de Cristo Jesus. Vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Paulo faz essa declaração. Mas para chegarmos a este nível, temos que entrar num ciclo de arrependimento constante e genuíno. E eu queria te convidar nessa hora, vamos encerrar e já entrar no nosso período de oração. Queremos fazer e tirar esse período de oração, que nós possamos refletir, meus irmãos, e considerar a nossa vida, como é que nós estamos fazendo. É um tempo de arrepender-nos. Será que nós não precisamos rever os nossos conceitos? Será que nós não precisamos rever o que temos feito, como temos feito a obra do Senhor? Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus,